toda a terra está cheia da sua glória. A graça e a paz do Senhor Jesus, igreja. Vocês estão bem? Glória a Deus por mais um dia que Ele nos tem presenteado, de podermos estar na presença dEle, na casa de oração, em comunhão uns com os outros, em comunhão com Ele, para o adorar, o exaltar, o bendizer, porque Ele é digno da nossa adoração, do nosso louvor. Assim como você está em pé, eu quero que você estenda as suas mãos, porque eu quero liberar uma palavra para a sua vida, reconhecendo que o Senhor é digno de todo louvor, de toda glória, de toda honra, e que você é precioso para o Senhor. Você foi escolhido, é povo exclusivo de Deus. Um preço altíssimo foi pago por nós. E por isso você tem hoje o privilégio de poder se assentar na presença dEle. Então estica suas mãos, eu quero declarar sobre a sua vida. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes de Deus, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Amém, igreja? Nação santa, povo eleito, propriedade exclusiva de Deus, é isso que nós somos. Aleluias! O Senhor nos escolheu, nos chamou, nos lavou, nos redimiu, derramou sobre nós a sua graça superabundante, porque onde habitou o pecado, a graça superabundou para nos lavar, para nos renovar, nos restaurar e nos permitir estar diante da presença do Rei. E não é qualquer rei, é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Então nós o reverenciamos realmente. Nós dizemos a Ele: o meu coração é teu, Senhor, totalmente teu, Senhor, puramente teu, Senhor. E eu não concordo em dividir a tua glória com nenhum outro. Amém? Você pode se assentar. Sou grata a Deus por mais essa oportunidade de poder estar aqui com os irmãos e juntamente nós podermos nos alimentarmos da sua palavra viva e eficaz. Se tem algo que o povo de Deus tem de diferença, é que nós temos um alimento que nos sacia, que nos nutre, que nos enche, e é o mesmo alimento que nos fortalece, que nos renova, que nos transforma. E da mesma forma, assim como um alimento, essa palavra é uma espada afiada de 2 gumes, corta de um lado e corta do outro. E como povo santo e nação eleita, o Senhor tem zelo pelo seu povo. O Senhor tem ciúmes de nós. Esse ano o Senhor trouxe ao coração da nossa liderança, dos nossos pastores, o entendimento de que esse seria um ano que caminharíamos sobre o entendimento de voltarmos às nossas raízes. Durante muito tempo ficou aqui no telão um banner, e eu tenho essa facilidade de, quando há um comando da parte de Deus, caminhar sobre ele. Então eu carrego comigo já há algum tempo palavras rema, palavras em que o Senhor lança sobre minha vida para eu viver, e eu tento buscar no Senhor o foco daquilo. E eu confesso para vocês que desde quando esse lema foi lançado aqui na igreja, eu comecei a buscar no Senhor algum entendimento a respeito de raízes. E eu já havia lido um livro de Bunny Liebscher, um pastor muito conhecido da Califórnia, e ele escreveu um livro chamado Enraizado. Se você tiver a oportunidade, procure esse livro.
um livro muito profundo, falando sobre a nossa vida íntima com Deus, sobre o nosso particular com o Senhor, mas principalmente de que nós, antes de frutificarmos, antes de nós apresentarmos os nossos frutos, para que todos vejam, há uma grande necessidade de nós criarmos raízes. Só que as raízes, se nós formos, eu não entendo nada de agricultura, de plantação, mas se formos olhar naturalmente para uma plantação, para uma planta qualquer, você consegue ver ali o seu caule, você consegue perceber os seus galhos, as suas folhas, você observa ali as flores e os frutos. O que nós não conseguimos ver são as suas raízes. As raízes, normalmente elas são cobertas pela terra, pela areia. Normalmente as raízes, elas estão ocultas. Mas existe alguém que consegue enxergar todas as coisas, que tem os olhos como raio-x, como ultrassom, como ressonância, como tudo que tem aí de exame, que consegue ver o oculto e o escondido. Assim são os olhos dele. E nessa noite o Senhor tem essa palavra para o nosso coração. O tema dessa mensagem eu intitulei como estão as nossas raízes, porque o Senhor fala comigo, fala com você, fala conosco, fala com o seu povo, a sua igreja, a sua noiva. E o Senhor está ministrando isso. Então, como estão as nossas raízes? Eu quero te convidar a abrir no livro de Deuteronômio. Nós vamos ler alguns textos hoje. Capítulo 29. Deuteronômio, capítulo 29. Nós vamos ler do versículo 18 ao versículo 20. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia, último livro do Pentateuco, escrito por Moisés. E aqui nesse capítulo nós vemos o título de Deus faz uma nova aliança com o povo. Versículo 18 diz assim: portanto, que nenhum de vocês, quer seja homem, mulher, família ou tribo, abandone o Senhor nosso Deus para adorar os deuses daqueles povos. Isso seria como uma planta que brota e cresce e dá frutas amargas e venenosas. Que ninguém aqui ouça este juramento e depois diga a si mesmo que tudo vai bem e que nenhum mal lhe acontecerá, mesmo que continue na sua maldade. Isso causaria a destruição de todos, tanto dos bons como dos maus. Versículo 20. O Senhor Deus não perdoará quem fizer isso. Pelo contrário, descarregará a sua ira e o seu furor sobre ele e o castigará com todas as maldições que estão escritas neste livro, e ninguém lembrará mais dele. Eu honro a vida de cada um de vocês, meus irmãos. Eu respeito a vida de cada um de vocês, porque eu sei o que vocês representam para o Senhor, quem nós somos diante do Senhor. Mas assim como nós acabamos de adorar, de louvar o Senhor e de lançar sobre Ele o nosso louvor, dizendo que o Senhor cresça e apareça e tira todo o eu e tudo que não é teu de mim. Assim é essa palavra que nós acabamos de ler. O capítulo 29 de Deuteronômio, o Senhor, Ele novamente, Ele vem falar para o povo dele, o povo de Israel, que havia saído do Egito. O Senhor os havia libertado da escravidão, onde eles estavam sofrendo terrivelmente. A Bíblia diz que o serviço da escravidão tinha sido triplicado, para que eles não tivessem tempo de pensar na libertação, na liberdade que Moisés estava tentando ali fazer com o povo, para que eles fossem adorar ao Senhor. E desde sempre o Senhor escolheu um povo para ser chamado de seu, um povo exclusivo, como nós ouvimos aqui de 1 Pedro, um povo santo, zeloso, que o amasse de todo o coração, que o adorasse de todo o coração.
Só que devido à quantidade de anos que esse povo passou ali no Egito, eles foram influenciados pelas práticas pagãs, pelas idolatrias que os egípcios praticavam, e eles começaram a se perder, eles começaram a esquecer de quem realmente eles eram, que eles pertenciam a um Deus. E diz a Bíblia que o Senhor fez algumas tentativas e o povo andava correto, daqui a pouco começava a vacilar novamente, começava a buscar para si ídolos e começavam a ofertar coisas a esses ídolos. E pela terceira vez aqui, o terceiro discurso de Moisés, a gente vê o Senhor novamente tentando fazer uma aliança com seu povo. Com o povo, não era ainda chamado de seu, era o povo de Israel. E o Senhor então ele apresenta para esse povo dizendo: nenhum de vocês, ninguém, nem homem, nem mulher, nenhum da sua família, nem tribo abandone o Senhor. Eu quero fazer uma aliança, eu quero fazer um elo contigo, eu quero ter um compromisso com vocês. E em troca o que eu espero é que vocês não me abandonem. Que abandono era esse? Será que Deus estava dentro de uma carência de relacionamento, de amizade? Aqui o Senhor ele completa dizendo: não abandone o Senhor Deus para adorar os deuses daquele povo. A idolatria, meus irmãos, era o pecado crucial daquela época. Era o que abominava o coração de Deus e causava em Deus ira. Porque o Senhor ele fez tantas coisas para aquele povo. O Senhor abençoou eles de uma forma tão grandiosa. Passava um pouquinho, o povo novamente estava ali, adorando um novo Deus, levantando uma nova estátua. E aquilo feria o coração de Deus, desonrava o Senhor. A idolatria é uma desonra ao Senhor. E quando a gente lê aqui sobre idolatria no Velho Testamento, a gente associa muito aos ídolos criados de ouro, de prata, de barro, de cerâmica, enfim. Mas hoje, nos nossos dias, a idolatria, ela está associada a tudo aquilo que eu coloco no centro do meu coração e que rouba o lugar do Senhor. E infelizmente, a igreja do Senhor está se corrompendo. A igreja tem colocado no centro do seu coração tantos outros ídolos no lugar de Deus, depositando a sua confiança naquilo que os seus olhos podem ver ou naquilo que as suas mãos podem tocar. Ei, amado, a Bíblia nos diz que o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. É fé que nos move, é fé que nos faz caminhar e vencer. Se nós tivermos que viver uma vida cristã somente por aquilo que eu vejo ou eu toco, eu sou mais do que miserável. Então o Senhor ele faz esse discurso, ele apresenta para o povo quais são as propostas para essa aliança, porque uma aliança, de uma certa forma, é uma troca, não barganha, mas é um contrato, é um compromisso. Eu sou casada com meu esposo, pastor Claudinei, eu tenho responsabilidades com ele, ele tem responsabilidades comigo. Eu preciso honrar essa aliança, o respeitando, o honrando, sendo submissa, compartilhando com ele tudo que é necessário para o nosso casamento, para o nosso lar. E assim, da mesma forma, ele comigo. E foi isso que o Senhor apresentou para o povo, através de Moisés. Ele colocou os critérios para essa aliança. Certo. Isso é Velho Testamento, pastora. Passou, tempo da lei, estamos no tempo da graça. Nós vamos para o Novo Testamento, o livro de Hebreus. Se você puder abrir para acompanhar, tirar dúvida. Livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 15.
diz assim: tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com o seu veneno. Essa passagem de Hebreus, aqui nós já estamos vivendo o tempo da graça. Jesus já tinha vindo ao mundo, já tinha morrido, já havia ressuscitado, já tinha discipulado seus apóstolos, já tinha deixado aqueles a qual poderiam dar sequência ao seu ministério. E nós vemos o evangelho crescendo e se espalhando e expandindo e alcançando povos, línguas e nações, porque o Senhor é um Deus de nações. E aqui essa palavra vem mostrar para a gente no capítulo 12, Deus como nosso Pai. Aqui nós já não estamos mais na época da lei, é o tempo da graça. Já somos considerados filhos. Sou filha, mas mesmo como filha, eu sou serva do Senhor. E como serva do Senhor, se eu tenho um Senhor, a minha obrigação é obedecer às suas regras, aos seus mandamentos, às suas leis, aos seus critérios e muito mais o Senhor. Se eu respeito o meu patrão, a minha patroa, se eu respeito a minha liderança, muito mais o Senhor, que é soberano. Aqui ele está sendo apresentado como nosso Pai, mas ele dá aos seus filhos ordens e regras. E ele chama a nossa atenção aqui. E ele se preocupa como que está essa conduta de vida do seu povo, dos seus filhos. E ele mostra aqui nessa palavra um conselho e um aviso, dizendo: ei, filhinhos, tomem cuidado. Papai, quando dá conselho, avisando, mamãe, quando dá uma orientação, avisando para tomar cuidado, se não obedece, quebra a cara. Não é assim o ditado? Pai e mãe são autoridades estabelecidas por Deus na terra, para que possam instruir os seus filhos no caminho certo. Por isso nós devemos honrá-los. E aqui Deus está como nosso Pai dizendo: ei, filhinhos, tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Sabe o que é isso? Eu ministrei há uns tempos atrás, há uns meses atrás, a respeito da graça. É a coisa mais poderosa que existe sobre as nossas vidas. É um presente imensurável que jamais poderá ser pago, ou comprado, ou encontrado de forma aleatória. A graça de Deus nos alcançou, porque se não fosse ela, amados, eu não teria condições nenhuma hoje de ser chamada filha de Deus. Foi a graça dele, o favor imerecido, que nos tornou seus filhos amados, por meio do sacrifício de Jesus, que entregou a sua vida por inteiro, completa, derramou a última gota de sangue para dizer: eu dei tudo de mim, eu entreguei tudo que existia em mim, para garantir que eles serão seu filho. Então, amados, nós não temos merecimento algum que Ele cresça, que Ele apareça, que eu diminua, que eu reconheça que eu não sou nada, eu sou miserável, pecadora. Todos os dias eu preciso me apropriar da graça de Deus. Todos os dias eu preciso me lembrar onde eu estava, quem eu era. Eu tinha somente condenação sobre a minha vida. E aí o papai vem dizer aqui para nós: tome cuidado. Se ele está falando para tomar cuidado, é porque existe perigo. Existe possibilidade de eu errar, de eu falhar, de eu sair da rota, de eu perder o alvo, sair do foco. Aí ele deixa aqui para nós tudo instruído. E aí termina: cuidado, mais uma vez. Cuidado
Cuidado, filhos, cuidado, filhas, para que ninguém se torne como uma planta amarga, que cresce e prejudica muita gente com o seu veneno. Aí agora a gente vai entrar na palavra. Amados, a gente tem a necessidade de criar raízes. E o Senhor espera isso de nós. Talvez muitos de nós aqui estamos vivendo esse processo de ser enraizado na palavra, no conhecimento, na verdade do Senhor. No oculto lá debaixo da terrinha, né? Onde ninguém está vendo nada. Só o Senhor que nos contempla. O Senhor quer isso em nós. Para que nós tenhamos raízes profundas, para que nós tenhamos raízes firmes, que nenhum vento de doutrina venha e nos arrebate, nos derrube e nos leve para qualquer outro lugar que não seja na presença dEle. Ele quer isso de nós. Mas as raízes que eu quero trazer aqui nessa noite são as raízes que nós lemos em Deuteronômio e em Hebreus. Raízes amargas. E esse é um mal que nós precisamos arrancar urgentemente. E agora, esse não é um sermão, uma doutrina que está sendo falada simplesmente por uma pastora aqui em cima. Esse agora é o cuidado de Deus, é uma orientação do Pai para nós. Para a gente fazer um autoexame dentro de nós e perceber que cristão eu estou sendo, Senhor. Como está a minha vida diante do Senhor? Será que se olhar para aquele que está no mundo é perceptível a diferença que eu tenho? Ou será que eu estou sendo já comparada? Porque as minhas práticas, os meus comportamentos, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu desejo, tudo aquilo que eu busco, os meus vícios de linguagem, as minhas palavras, está tudo igual com o povo do mundo. E o Senhor tem zelo de nós. O Senhor tem ciúmes de nós. O Senhor nos escolheu para sermos separados. Não é para eu olhar para o A, B ou C, outra religião, criticar, condenar, mandar para o inferno. Não, não é isso. Mas o Senhor quer que nós reflitamos Ele. O Senhor quer que antes de nós chegarmos, quem chegue é Ele, através de quem nós estamos representando aqui na terra. Eu pesquisei, irmãos, eu dei uma estudada para poder compartilhar aqui com vocês. Nós temos na Bíblia a alma amargurada, ou alma amarga. Essa alma amargurada nós vemos em 1 Samuel 1:10, o exemplo de Ana, que eu acredito que todos conheçam essa história, essa passagem. Que Ana, casada com Eucana, tinha ali também a segunda esposa, por ela não poder gerar, tinha a segunda esposa de Eucana, Penina, cheia de filhos, né? E a Bíblia fala que bem-aventurada é a mulher, né? Que tem como planta, né? A roda da mesa, né? Sentada, cheia de filhos. E Ana, a preferida de Eucana, a mulher amada do seu coração, estéril. Não podia gerar. E os anos se passaram, tanto que provavelmente Eucana se casou depois de comprovar que Ana não podia engravidar. Era direito do homem naquela época. E com certeza foram passando-se os anos e Ana percebendo que ela de fato tinha algum problema, porque seu esposo conseguiu gerar na segunda esposa. Aquilo foi corroendo seu coração, foi deixando ela entristecida a ponto de carregar dentro de si a amargura. Só que essa amargura que a gente vê aqui em Ana é uma amargura de uma dor profunda, uma tristeza, ou seja, em outras palavras, algo emocional. Ela estava vivendo uma fase, um processo de algo que ela não conseguiu realizar, um sonho que não estava sendo realizado. Só que em nenhum momento o coração de Ana foi emprestado ou foi cedido para que qualquer outro Deus de letra minúscula ocupasse o centro do seu coração. Pelo contrário, no momento de maior amargura, no momento de maior dor, o que Ana faz? Ela vai ao templo
E lá no templo diz que ela se joga, se lança ao chão. E ali com amargura de alma, ela lança diante do Senhor a sua dor e a sua aflição. É isso, igreja. Não é que a gente não tenha possibilidade de desabafar, de colocar para fora uma dor. Não é porque eu não vou me sentir mal em alguma circunstância, alguma situação. O Senhor nos conhece. Foi Ele que nos fez. A questão é, o meu coração está como? Continua preservado na adoração a Ele, independente da circunstância? Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Era assim o coração de Ana. E ali quando ela se derrama diante do Senhor, o Senhor reconhece que ela colocou tudo para fora. Foi sincera, desabafou. Ela não desabafou para A, B ou C, não foi para as redes sociais. Ela lançou diante do Senhor, a ponto do sacerdote Eli olhar e falar: mulher, essas horas da manhã tu tá bêbada, embriagada. Que é isso? Não, Senhor. A tua serva não está bêbada. A tua serva só lançou diante do Senhor a sua alma amargurada. Então o Senhor nos conhece. A amargura, a alma amargurada são situações que acontecem com todos. Um luto, uma perda, né? Uma falência de algo, alguma situação que saiu do controle, uma injustiça que talvez a gente tenha vivido. Vai passar. Eu preservo meu coração no Senhor. Eu continuo crendo que Ele é o Deus da minha vida. Agora, nós temos aqui a raiz de amargura. A raiz de amargura, meu amado, nós vamos analisar a alma amargurada como uma semente. Essa semente, ela é lançada na terra, é lançada no nosso coração, e de repente ela causa um mal-estar, ela causa alguma coisa ali. Só que passou aquela fase, eu voltei a adorar o Senhor, a buscar nele, a colocar a minha dependência nele. Passou, o Senhor é aquele que pode todas as coisas, Ele nos cura, Ele nos limpa, nos restaura. Agora, se eu passo a nutrir essa semente de uma alma amargurada, e eu começar todos os dias a olhar para aquela dor, olhar para aquele sofrimento, olhar para aquela situação de injustiça, olhar para aquilo que me causou um mal-estar, e eu colocar todos os dias o meu pensamento naquilo, eu estou nutrindo. Eu estou jogando água nela todo dia. Eu estou colocando mais um pouquinho de terra nela novamente. O que vai acontecer com essa sementinha? Ela vai se tornar raiz de amargura. E a raiz de amargura, irmãos, ela é terrível. Porque ela faz a gente se distanciar do nosso propósito real na terra. Ela faz a gente se distanciar do Senhor. Muitas vezes a raiz de amargura nos faz questionar quem é Deus, onde Ele estava que Ele não viu, por que Ele deixou isso acontecer, por que só comigo acontecem essas coisas. A gente começa a questionar o Senhor, o culpando, no fundo, o culpando por aquela situação. E aí o Senhor está dizendo para nós: será que o que nós estamos vivendo no nosso dia a dia, que causa em nós dor, tristeza, será que isso está simplesmente como uma emoção que foi aflorada por algo que eu não esperava? Ou será que ela já está nutrida e ela já está criando raízes? Porque quando ela cria raízes, o dano é terrível. Não causa o mal apenas em mim. A palavra que nós lemos aqui diz que prejudica muita gente com o seu veneno. A raiz de amargura, irmãos, nos faz criar revoltas e até mesmo a gente criar motim, a gente arrebanhar outros para tomar parte da nossa dor. E a gente precisa prestar atenção nisso, porque muitas vezes está em oculto. Muitas vezes nem eu estou percebendo o que está acontecendo.
Muitas vezes eu estou achando que foi algo que aconteceu, né? Tipo, não quero mais falar, virei a cara. Ou então, tipo assim, risquei do meu caderno, morreu para mim. Mas aquilo, todos os dias, uma situação ou outra que acontece, me cutuca e me fere de novo. Me faz lembrar de novo. E quer dizer que aquilo vai continuar sendo nutrido e essas raízes vão se aprofundar. Aí sabe o que acontece com uma raiz profunda? Brota, cresce, vira árvore e frutifica. E sabe o que acontece? Muitas vezes a gente olha e fala, mas está frutificando. Eu tive uma experiência recém lá em casa. Nasceu um pezinho de pepino. E é um pequeno pedacinho de terra que nós temos lá, abençoado. Já nasceu melancia, já deu melancia de mais de 7 quilos, 14 quilos, uma coisa assim. Já deu melancia, já deu maracujá, já deu abóbora, um pedacinho assim, irmãos, ó. E agora deu pepininho. E fiquei empolgada, enramou o pepininho, cuidei lá, o marido veio, ajudou a fazer lá um negocinho lá para enramar. Daqui a pouco começou a nascer as florzinhas e começou a dar os pepininhos. Encheu de pepininho. Irmãos, não deu muito tempo, os bichinhos começaram a murchar. Foram murchando. Daqui a pouco estava amarelinho, laranjinha e puf, caía. Falei, que estranho, o que será que aconteceu? Será que eu não soube cuidar? Será que eu não dei água direito? O que está acontecendo? E o Espírito Santo ministra muito comigo, meu jardim. E ele falou assim, assim são frutos que estão frutificando, mas não são comestíveis, não estão bons para ser comidos. Não é porque frutifica que significa que é bom. Não são todos os frutos que são comestíveis. Você pode ver uma árvore frondosa, linda, cheia de frutas. Pode ser que essa árvore seja uma árvore venenosa. E o Senhor está nos alertando aqui, que a raiz de amargura, quando ela é nutrida, ela vai crescer, virar uma árvore, talvez até frondosa, bonita de aparência. Olha, pode ser crente, uma bênção. E não é uma crítica isso aqui não, irmãos. É uma coisa que nós precisamos cuidar. Mas Jesus, eu estou vivendo experiências contigo. Mas Senhor, tem coisa acontecendo. Pode frutificar. Mas como estão esses frutos? Será que eles estão saudáveis? Porque a palavra diz que você tem que crescer, frutificar. E o teu fruto precisa permanecer. Não basta frutificar, amados. Mas hoje, nessa noite, o Senhor está dizendo para nós: eu sondo a tua terra, eu sondo o teu coração, os teus pensamentos, aquilo que causa em você insegurança que talvez você nem sabe. Só que você também não está sabendo como direcionar, conduzir essa situação que está causando dor, amargura em você. Não sabe às vezes como orar, como lançar diante de Deus. Se existe algo lindo que a Bíblia nos revela, aconteceu na vida de Davi. Ele pecou, o pecado dele gerou morte, sangue foi derramado na terra, um homem escolhido por Deus para reinar. E ali, quando aquilo acontece, o Senhor envia alguém, envia um sacerdote, que vai até a casa dele, conta uma parábola, uma história, e ali não acusando, mas apresentando para ele: Davi, você não está enxergando essa raiz que está debaixo da terra, e você vai morrer. Os frutos que você está produzindo serão frutos venenosos. Eu preciso te alertar. Sabe quem é o homem, Davi? E aí ele fala: esse homem é você. E naquela hora, Davi, ele olha para dentro de si, ele presta atenção, ele olha e ele consegue perceber que raiz era aquela que estava em sua vida. Quando ele mata o seu soldado para ficar com a esposa do seu soldado. E ali o Senhor, ele confronta Davi como um pai. Ele mostra o erro de Davi. E sabe o que Davi faz? Ele se lança diante do Senhor.
ele se humilha diante do Senhor, ele rasga o seu coração, ele confessa o seu pecado, e o mais bonito de tudo, igreja, ele se arrepende. O Senhor está nos chamando a viver arrependimento genuíno. O Senhor está nos chamando a liberar perdão também. Porque muitas das vezes a raiz de amargura que está crescendo dentro de mim, se aprofundando dentro de mim, é uma falta de perdão que eu não consigo liberar. Não basta simplesmente eu riscar do meu caderno, não basta simplesmente eu dizer, é passado, não quero mais saber. Eu preciso ter certeza de que aquilo o Senhor arrancou. Porque a raiz, se ela não arranca, ela brota. Nós cantamos também agora à noite. Ao cheiro das águas brotará, né? Se existe uma raiz, ela não é arrancada, essa raiz ela vai voltar a brotar. E o Senhor então ele nos convida a prestar essa atenção. Senhor, a minha alma está amargurada. Senhor querido, o meu coração está angustiado. Senhor, eu não consigo mais, Senhor, estar na Tua presença verdadeiramente, me lançar diante de Ti com tudo que sou, com toda a minha verdade. Ajuda-me, Senhor, socorre-me, Senhor. Agora, se nós já estamos com raízes de amargura, o Senhor nos convida, ei, eu posso arrancar. Se você permitir, eu posso arrancar essa raiz. Só que a raiz de amargura, amados, ela todos os dias, ela vem nos perseguir. Porque todos os dias, enquanto nós estamos aqui, nessa terra, nesse corpo, todos os dias vem algo acontecer sobre nós. O mundo jaz no maligno. Há muitas guerras, muitas batalhas de nível espiritual, físico, emocional, que vem a tentar o povo do Senhor. Mas o Senhor, Ele nos convida a todos os dias olharmos para a Sua palavra e clamarmos pela Sua palavra. Senhor, eu quero viver a verdade do Teu Evangelho. Eu quero ser aquele, Senhor, que frutificará para o Teu reino. E cada fruto que eu frutificar, Senhor, permanecerá. Dessa forma a minha família é alcançada e permanece. Dessa forma o meu filho, a minha esposa, o meu marido permanece. Dessa forma as pessoas a qual eu convivo olharão e verão o resultado daquilo que o Senhor tem feito em minha vida e vão querer seguir os passos também, vão querer conhecer Jesus também. Então o Senhor, Ele está nos chamando nessa noite para esse autoexame, amados, para a gente prestar essa atenção, olhar. Mas como, pastora, que eu vou perceber o que é isso? Sabe o que existe dentro de nós? Habita em nós, templo do Espírito Santo, que não foi feito por mãos de homens. Pelo contrário, Salmo 139, a partir do verso 13, diz que Ele nos teceu no ventre de nossas mães, mas ainda de termos sido antes de termos sido colocados no útero de nossas mães, o Senhor já nos conhecia, Ele nos formou, Ele sabe da nossa capacidade e limitações, Ele sabe o quanto nós precisamos dEle, da ajuda dEle, do socorro dEle. Na medida certa, na altura, na profundidade e na largura, o Senhor, Ele tem para cada um de nós uma medida certa, para que nós sejamos o povo escolhido dEle, nação santa, povo eleito, propriedade exclusiva do Senhor, amém? É assim que Ele quer nos chamar. Mas enquanto o meu coração está permitindo outras coisas tomarem o lugar que pertence a Deus, Ele nada poderá fazer. Existe, pastor, alguma coisa que Deus não pode fazer? Existe. Entrar no coração daquele que não permite, trabalhar dentro do seu coração, se você não der a Ele essa oportunidade, se você não convidar Ele. Mas voltando na questão do templo do Espírito Santo, somos o templo dele. E desde o dia em que nós reconhecemos o Senhor Jesus como o Senhor das nossas vidas,
o Espírito nós, o selo da promessa. A promessa que Ele fez desde quando João Batista estava lá batizando, declarando: o que vem depois de mim os batizará com fogo e com o Espírito Santo. O que vem depois de mim os batizará com fogo e com o Espírito Santo. O que vem depois de mim os batizará com fogo e com o Espírito Santo. Ei, igreja, além de você ser lavado e remido no sangue do Cordeiro, você tem sobre a sua vida a presença do Espírito Santo. E essa presença, ela quer se manifestar diariamente. Não é em algum momento, não é em alguma circunstância. O Espírito Santo, Ele quer falar com você. Ele quer te ensinar todas as coisas, amados. Quantas vezes a gente fala: mas eu não sei isso, eu não consigo aquilo. O Espírito Santo do Senhor vos ensinará todas as coisas. Crede nele e recebereis sabedoria. A sabedoria vem do Senhor, vem do alto, vem do Espírito Santo que habita em nós. Vamos usufruir da presença dele. Ele quer transbordar o nosso ser, para que não haja espaço para nenhuma amargura, irmãos. Nós vamos viver todos os dias tendo que guerrear contra nós mesmos, contra a nossa carne, porque é uma batalha constante. Gálatas 5 diz: as obras da carne todos os dias ela vem tentar nos vencer, mas compete a mim dizer não. Eu já estou enraizado no Senhor, na palavra dEle, e eu vou frutificar o fruto do Espírito. Sobre mim não haverá nenhuma maldição, porque eu permito somente o Senhor no centro da minha vida. É a Ele que eu adoro, é Ele que eu honro. Honre ao Senhor com o seu viver, honre ao Senhor com a sua mente principalmente. Todos os dias a gente precisa guerrear os nossos pensamentos, porque quando nós falamos de alma, a alma está muito ligada também ao que nós pensamos. E se a gente não prestar atenção como estão os nossos pensamentos, nós seremos envolvidos por ele. Quando nós menos esperarmos, nós estaremos somente nas obras da carne. Mas o Senhor está nos convidando, amados, nessa noite, a experimentarmos a profundidade desse Espírito que habita em nós, porque Ele quer manifestar a glória de um Deus soberano, eterno e poderoso nas nossas vidas. E a partir disso, irmãos, nós podemos atrair o reino para a terra. O modelo de governo que nós precisamos é do reino dos céus, é do reino do Senhor aqui na terra. E nós somos a única instituição formada por Deus com essa capacidade. Então saiba, há uma autoridade sobre a nossa vida também, de governar a terra. O Senhor conta com a sua igreja, com o seu povo. Nós somos o seu povo. E o Senhor quer que nós governemos. Mas como a gente vai ter essa autoridade? A partir do momento que nós permitimos o governo do Espírito Santo em nós. A partir do momento que eu falar assim: não, Senhor, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Chega, irmãos, nós não somos mais crianças, irmãos. Nós não somos mais meninos. Sabe, o Senhor está aguardando esse amadurecimento da sua igreja, para poder entregar em nossas mãos coisas poderosas, preciosas nele, para que nós possamos saquear o inferno, para que nós possamos lutar contra principados e potestades. Chega de apanhar de Satanás, chega do demônio entrar na sua casa e fazer um escarcéu, de querer dominar os seus filhos, o seu casamento. Chega, igreja. Nós temos autoridade no nome de Jesus. É o nome de Jesus que está sobre as nossas vidas. É sobre esse nome que eu vivo. É sobre esse nome que eu guerreio. É sobre esse nome que eu luto. E eu vou lutar até o fim pelo nome de Jesus. O nome que está acima de todo nome. Creia nessa palavra. Porque é uma palavra lida apenas, irmãos, é um texto. A palavra de Deus, ela tem eficácia.
quando ela está sendo exercida na minha vida. E aqui não estou dizendo que agora nós temos que ficar policiando, controlando um ou outro. Essa palavra é individual. Essa palavra é para que cada um de nós possamos todos os dias analisar como estamos diante do Senhor e desejar melhorar um pouquinho mais. Crescer na graça e no conhecimento um pouquinho mais. E dizer: chega, eu não vou mais ceder, Senhor, às idolatrias do meu coração. E o Senhor pede para você e para mim: examine a sua conduta cristã. No seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, nos lugares onde você tem influência, onde você tem autoridade, examine como está. Porque eu conto com você para fazer um marco nessa terra. E aí o Senhor vai voltar e vai dizer assim: eu já fiz uma aliança com cada um de vocês, e essa aliança nos levará ao reino dos céus como uma noiva adornada, preparada para encontrar o seu noivo, para que nós possamos usufruir de uma eternidade com Ele. Falta muito pouco, igreja. Falta muito pouco para isso acontecer. Perseguições acontecerão, haverão tribulações. E se a nossa fé não estiver firmada naquilo que o Senhor declarou sobre nós, daquilo que nós descobrimos sobre Ele, quem é Ele? Eu sei de fato quem Ele é. Eu conheço esse Deus verdadeiramente. Eu sei o que é ter um pai, eu sei o que é ser uma filha de Deus. O quanto disso para mim é uma verdade, que eu vivo convicta disso. O Senhor nos convida nessa noite a nós queremos mais, a desejarmos mais, a não nos conformarmos, como Romanos diz: não nos conformeis com este mundo, mas renovai-vos pela uma renovação de mente, para que você possa alcançar níveis maiores no Senhor. A gente não pode se conformar com as coisas que estão sendo ditadas aqui na terra, no mundo, e a gente só simplesmente abanando a cabeça que sim, ou murmurando, reclamando, dizendo que não concorda, que isso não está legal, mas aí não faz nada para mudar. É o povo dele que vai fazer a diferença. E nós não falamos como uma denominação, Sementes da Fé, apesar desse nome ser profético. Nós somos semente, e semente brota, cria raízes e frutifica. Somos uma igreja profética, eu creio nisso. Apesar disso, é um povo escolhido pelo Senhor, um povo que o Senhor chama de nação santa, povo eleito, propriedade exclusiva dele. Gente, isso é lindo demais. Isso é muito lindo. Você tem um dono, eu tenho um dono. Nós fomos comprados e Ele não nos divide com ninguém. Não se venda, igreja. Não se venda ao sistema. Não se venda às modas que estão surgindo. Seja fiel ao Senhor. Deixe seu coração ser somente dele. Permita que o seu coração, a sua vida seja um altar a Ele. No templo o povo levava suas ofertas em adoração, levava suas ofertas também como sacrifício, pedindo perdão. Hoje nós somos esse templo, então oferte ao Senhor todos os dias, nesse altar, a sua verdadeira adoração, de vida, de comportamento, de pensamento, de atitudes. Seja a diferença, amados. Sejamos nós essa diferença. E o nome do Senhor continuará sendo glorificado, porque por Ele, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente, amém. Romanos 11, a partir do versículo 33 diz: porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas.
é por causa dele. Vale a pena a gente sacrificar a nossa carne. Vale a pena a gente dizer não para nós mesmos. Vale a pena a gente se autoexaminar e, se necessário for, confessar diante do Senhor: pequei, Senhor, tenho o coração cheio de amargura, não perdoei, Senhor, estou com raiva, estou com ódio, quero matar. Muitas vezes é assim que a gente sente, mas está ali, né, debaixo da terra, tampadinho, ninguém está vendo. Paz, Senhor, mas a vontade é de matar. Então lance diante dele e diga: Senhor, ajuda-me. Consigo não, sozinha não consigo não. Por favor, Espírito Santo, age em mim, socorre-me, ajuda-me, fortalece-me todos os dias. Eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Fale, verbalize: eu preciso de Ti, eu preciso de Ti. Vem me ajudar, vem me socorrer. Senhor, eu quero ser melhor. Senhor, me ajude a ser melhor. Senhor, não deixe que nenhuma raiz de amargura venha brotar de mim, porque aqui diz que essa raiz, ela é venenosa e causa mal a todos que estão em volta. Ali em Deuteronômio diz que mesmo aqueles que estão em volta, que não tenham causado nada, serão prejudicados pela raiz de amargura, por aqueles que têm a raiz de amargura. Então há uma responsabilidade em nós, conosco mesmo, com as nossas vidas diante do Senhor, e também com aqueles que estão às nossas voltas. Nós temos essa responsabilidade. Isso é sério, igreja. Isso é muito sério. E nós prestaremos contas diante do Senhor. Não é uma palavra de juízo, porque palavra de juízo é para o pecador. Essa é uma palavra de amor e de correção, que o Senhor está nos chamando para falar. É um bate-papo que eu quero ter de pai para filho, um conselho que eu estou dando. Cuide. 2 vezes aqui em Hebreus: cuidado, cuidado. E para finalizar, como pastora, eu posso colocar diante de Deus, como que eu posso mudar toda essa situação que eu estou envolvida, que eu estou no emaranhado. Efésios capítulo 4, versículo 30 diz assim: então, e não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus, colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Sabe do que nós seremos libertos? Desse corpo pecaminoso, dos desejos carnais, dos desejos mundanos. Nós seremos libertos disso em breve, em nome de Jesus. Versículo 31 de Efésios 4: abandonem toda a amargura, todo o ódio e toda a raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem. Perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Nós todos fomos alcançados pelo perdão. Pelo perdão. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, Senhor, aqui na terra como é no céu. Ó, modelo do céu para a terra. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ah, Senhor, perdoa as nossas dívidas. Sabe como eu preciso desse perdão, Senhor? Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Será que essa oração do Pai Nosso virou reza? Está sendo falado só por falar? Será que eu estou compreendendo o que eu estou orando? O que eu estou falando com Ele? Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos. Eu creio que essa é a palavra que o Senhor tinha para nossos corações nessa noite. Só que não é para essa noite, amados. É para o nosso viver cristão. É para essa palavra continuar tendo efeito na segunda, na terça, na quarta, na semana que vem. Está chegando aí, ó, mês de outubro, um novo mês está chegando. Eu vou viver essa palavra em outubro, eu vou viver ela em novembro, eu vou viver ela em dezembro. Amém, igreja?
porque eu quero uma vida com o Senhor plena e verdadeira. Amém? Você pode se colocar de pé? Não sei se o grupo de louvor tem uma canção. Já estou no limite do horário, né? Eu quero que você coloque a mão no seu coração, amados. Você fique à vontade. A casa é do Pai, vocês são filhos, nós somos filhos, o altar está aqui, fique à vontade. Mas eu desejo fazer uma oração com você. Porque assim como o Senhor ministrou na minha vida e eu entendi o que Ele queria para mim, eu tenho certeza que da mesma forma o Espírito Santo está comunicando no seu espírito. E se de alguma forma ficou ainda alguma coisa que não caiu muito bem, eu creio que Ele continuará trazendo um entendimento, porque é Ele que faz isso. A revelação vem dEle e Ele vai nutrir o seu espírito e a sua alma, lavando a sua alma de tudo aquilo que não provém dEle. Curva a sua cabeça. Fale assim comigo: Senhor Jesus, eu quero te agradecer pelo teu amor imensurável que o Senhor nos derramou nessa noite. Obrigada pelo conselho, Pai. Talvez eu ainda não saiba entender, talvez tenha dificuldade de receber as suas orientações, mas eu desejo agir como filho. Eu quero viver como uma filha obediente, que recebe o teu conselho e coloca em prática. O meu coração é teu, pertence somente ao Senhor. Então eu quero confessar diante do Senhor todas as minhas mazelas, Senhor, as amarguras que eu carrego. Se porventura já há alguma raiz de amargura, eu quero lançar diante do Senhor e pedir que o Senhor arranque todas elas. Eu quero ter profundidade em intimidade contigo, uma vida que te glorifica, uma vida que te ama verdadeiramente, para que eu possa frutificar e que os meus frutos permaneçam. Me perdoa, Senhor, e eu recebo o teu perdão, em nome de Jesus. Pai, eu concordo com a oração da tua igreja, Senhor. Senhor querido, eu selo, Senhor, nessa noite, essa oração que foi feita agora. E eu peço que o Senhor venha ajudar o teu povo, Senhor, a verdadeiramente agir como povo teu, como teus filhos. Que o Senhor venha renovar as forças deles. Que o Senhor venha dar olhos espirituais, ouvidos espirituais. E que eles possam viver uma vida, Senhor, que te agrade, que te glorifique. Derrame maturidade sobre a tua noiva. Derrame maturidade sobre a tua igreja. Porque nós te esperamos muito em breve. Maranata, hora vem, queremos dizer. Mas com as nossas vestes brancas, Senhor, lavadas no sangue do Cordeiro. Muito obrigada por essa noite. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor fizeste por nós. Em o nome de Jesus. Amém.